Ah, que estou mais um dia. E hoje, enquanto eu termino uma corrida bacana, às 5h30 da manhã, vendo os passarinhos começarem a cantar, as formiguinhas começarem a caminhar, as pessoas começarem a acordar, para a nossa tristeza, mas é um novo dia que se inicia, um novo ciclo. Hoje eu vou falar a respeito de um termo que muito religioso vive falando, mas não sabe o que significa. São eles, os fariseus. Todo religioso crente, evangélico, sabe? Toda igreja tem alguém falando, os fariseus, os fariseus. Pois é, hoje eu vou explicar para vocês o que significa fariseus. No século II AC, uma dissidência de judeus que era contrária aos saduceus, só que ambos eram seguidores do Torá, o livro da lei dos judeus. Esses fariseus criaram o seu próprio judaísmo, que era um judaísmo que mesclava os ensinamentos escritos do Torá com o ensinamento oral. Ou seja, era uma adaptação oral em que o sacerdote tinha um certo poder para interpretar a lei ao seu bel prazer. Com isso, algo do tipo, o mar vermelho abriu, hein? Eles chegavam e colocavam algo do tipo, o mar vermelho abriu, inclusive eu estava lá. Tinha raios, trovões, eu vi, eu vivi. Vai você questionar isso ali para você ver. Você era estapeado na frente de todo mundo, muitas vezes preso, e passava por certas torturas. Porém, os fariseus nada mais são do que judeus que criaram uma outra dissidência dentro do judaísmo. Seguiam o mesmo Torá. Mas, como os saduceus apenas olhavam o sentido literal do que estava escrito no Torá, inclusive, esses saduceus, quando a Septuaginta, 100 anos antes, compilou para o grego koiné o que seria a Bíblia, contendo apenas o Antigo Testamento, óbvio, né? Por motivos bem óbvios. Esses saduceus foram muito contra, quiseram cópias para ver o que eles estavam traduzindo, se era exatamente o que estava escrito no Torá. Chegaram a amaldiçoar pessoas, dizendo que se mudassem alguma coisa, seriam amaldiçoadas para sempre pelos judeus, blá, blá, blá e blá, blá, blá. Beleza, mas iniciou-se essa ala do judaísmo chamada de fariseus. Tem um monte de crente que vive falando, os fariseus, você é um fariseu. Nada mais são do que judeus que não concordavam com algumas coisas impostas pelo judaísmo tradicional. Beleza, uma beleza, né? Que pega o seguinte, no meio dessa treta toda, foi criado o Sinédrio. O Sinédrio, onde no Novo Testamento é citado que o Jesus, após ser preso, foi apresentado ao Sinédrio e alguns sacerdotes o interrogavam, sendo que fariseus faziam acusações falsas. Só que tem um porém, os sacerdotes não eram fariseus, eram saduceus, beleza. Só que não havia uma guerra entre fariseus e saduceus, não. Tanto que hoje seria tipo assim, um crente da Assembleia de Deus e um crente da Igreja Universal. Um achando que é melhor que o outro. Assim era a relação entre saduceus e fariseus no passado. Aí era basicamente isso, só que quando haviam essas reuniões, eles se comportavam normalmente na reunião, não havia nenhum tipo de atrito. Algumas vezes, algumas discordâncias de pensamentos. Nesse ambiente em que o Jesus foi apresentado ao Sinédrio, os sacerdotes queriam saber o que ele tinha a dizer. Tanto que numa das passagens da Bíblia, quando ele já estava puto de raiva, que um sacerdote vira e fala, você é o filho do Deus? Aí ele fala, eu sou, e você vai ver eu descendo na glória, hein? Aí um dos fariseus rasga a roupa e fala, blasfemou, que provas mais precisamos para puni-lo? Então, o Sinédrio era um corpo de sacerdotes e os fariseus eram simplesmente judeus. Esses judeus que moram hoje em Israel são os fariseus, tá? Não são os saduceus, não. Na guerra judaica,
quando, por volta do ano 70, o imperador, o César Tito, filho de Vespasiano, destruiu o templo de Jerusalém, colocando fim à guerra judaica, houve a diáspora dos judeus. Acabou, não tinha mais Israel, acabou, viu? Já era. Perderam a Guerra Santa. Daí, depois de muito tempo, a ONU recriou o Estado de Israel, depois da Segunda Guerra Mundial, em 1948. Porque ficaram com dó pelo fato do Hitler ter matado 6 milhões de judeus. Tá bom, beleza. Aí começou a guerra lá no Oriente Médio, tá? Porque não tinha mais Israel, eles perderam o direito de ser um país, acabou. Só que recriaram o país Israel nas terras palestinas e foram desapropriando pessoas árabes dessas terras. E o que antes era um país Israel pequenininho, começaram a invadir terras, fazendo, recriando, reproduzindo o que aconteceu no Antigo Testamento, quando começaram a invadir outros povos para se apoderar de suas terras. E Israel não vai parar não, tá? Eles querem anexar a faixa de Gaza. Não vão quietar, o mundo tem que parar sim essa safadeza que esses judeus estão fazendo. São um povo canalha, imprestável. E você que é cristão, que adora ostentar uma bandeira de Israel, entenda o seguinte, o Jesus é persona non grata em Israel, tá? Lá, se você chegar lá e começar a pregar de Jesus em Israel, vão te estapear no meio do povo. O Sinédrio, no Torá, numa versão puritana do Torá, no seu artigo 137b, que trata do Sinédrio, ou Sinedrim, ele trata do Jesus como o mais perigoso dos falsos profetas que já existiu, devendo ser perseguido todo aquele que proferir os ensinamentos do falso profeta. Rapaz, uma loucura! Você que gosta de Israel, vai lá e fala sobre Jesus para algum dos judeus lá. Vai te dar um soco no meio da cara. Você vai apanhar demais, Você vai tomar tanto tapa na cara, você vai perder até o rumo de casa. Ah, vai sim, você vai. Vocês sabiam que os muçulmanos não rejeitam Jesus? Rapaz, é uma loucura. Só que para eles, a história dele ser filho de uma mulher virgem é algo muito absurdo. Para eles, ele é um profeta, assim como Maomé. Só que judeus rejeitam totalmente o Jesus. Aí às vezes eu vejo um cristão com a bandeira de Israel. É engraçado. É um desconhecimento de causa muito grande. Principalmente porque esses judeus que estão lá em Israel não são os hebreus da Bíblia. São não, Zé. São não. Quando o imperador babilônico Nabucodonosor sequestrou o povo hebreu, na verdade, antes disso, Baladã e Merodach Baladã já sondaram o povo de Israel, foram lá, fizeram umas visitas, viram lá o que tinha para roubar de bom, decidiram roubar tudo, o povo, as riquezas, tudo, e empossaram uma outra população em Israel. Ah, você que tem Bíblia, isso aí está na sua Bíblia aí, viu? Mesmo essa Bíblia sendo uma coisa muito maquiada, esse trecho histórico consta em Israel. Ele antecede a dominação de Ciro. É isso aí. A dominação de Ciro sobre a Babilônia e a libertação dos hebreus. Só que tem um porém. Quando os hebreus voltaram a residir em Israel, já não era mais o povo hebreu, era uma coisa misturada. Era uma mistura de vários povos. Daí se manteve apenas a tradição da Bíblia. Mas o povo do Deus lá não existe mais. Os hebreus não existem mais desde 2.500 anos atrás. Época que coincide com a primeira diáspora, né? Quando, pela primeira vez na história, os hebreus foram tirados da sua terra. Depois que foram reinstalados na terra prometida, já não eram hebreus, já eram judeus. Pessoas que conservavam a história, mas não eram a linhagem dos hebreus. É isso aí. Então, se você cultua Israel por causa da sua crença religiosa,
de que aquele é o povo escolhido do Deus, não se preocupem, não é não. O povo do Deus já não existe há muitos séculos. Tá indo para quase 3 milênios, viu? E outra, os próprios judeus já aguardam há 2.500 anos pela vinda do Messias. Esse período coincide com as profecias de Jeremias, Daniel, Zacarias e Isaías, que previram a vinda de um Messias, filho de uma mulher virgem, seu nome seria Ismael, aquela coisa toda que vocês já conhecem bem. Então, tratando hoje, né, do que seriam os fariseus, basta você olhar lá o que é Israel hoje. É aquele povo que está lá. São os judeus que seguem o Torá, mas não apenas o livro, e sim um ensinamento composto por tradição oral. É o que é ensinado nas sinagogas. Então, você que era crente, quer dizer que ainda é, né? E não sabia o que eram fariseus, e pensava que era alguma coisa parecida com os filisteus, que eram povos considerados pagãos pelos hebreus. Não, os fariseus são judeus normal. É isso aí, judeus normalzinhos. Haviam apenas 2 linhas, saduceus e fariseus, viu? Quer pesquisar? Sabe por quê? Religioso não pesquisa. São praticamente fariseus. Por quê? Quando você tem acesso a uma fonte de pesquisa, você pensa, pra quê? O meu pastor fala tudo lá na igreja pra mim, sem eu precisar pensar, basta eu ir, ouvir a palavra e já era. Vocês são fariseus? Sim, porque vocês precisam de alguém interpretar as escrituras para vocês, ou por preguiça, ou por incapacidade intelectual, ou por preguiça, ou por desconhecimento, ou por preguiça. Daí fica mais fácil vocês receberem um conhecimento pronto. Vocês só precisam se arrumar, comer um cafezinho, ir lá e ouvir a pregação da palavra. Então, quando vocês chegarem na sua igreja e algum pastor falar algo do tipo, os fariseus, entendam que vocês são igualzinho aos fariseus, porque vocês leem uma Bíblia e recebem uma parte da doutrina de forma oral. E é por isso que esses salafrários inventam campanhas do tipo, dê R$50 que você vai ter prosperidade. Procure onde está escrito isso na Bíblia lá. Procura lá se tem algum trecho onde está escrito isso. Os próprios seguidores do Jesus eram mendigos, rapaz. Tinham nem roupa, não tinha nem lugar para dormir. Mas você, Zezão, tá achando que vai ganhar carro, empresa, salário, vai virar chefe, só porque tá dando um dinheiro na igreja. Você tá tentando fazer uma barganha. Você tá dando o dinheiro porque um pastor prometeu que você vai ter prosperidade. Eu duvido que se rolasse um trem, dá uma grana aí pra igreja, gente. Vocês não vão ganhar bosta nenhuma em troca, viu? Mas a igreja tem que se manter. Vocês não iam dar, não. Vocês estão dando dinheiro porque alguém falou assim, se você der, dai e dar-se-vos. Daí vocês pensam, vou dar 50 conto, mas vou ganhar um carro? Que negócio, hein? É isso. Só existe o esperto porque existe o bobo. E por isso vocês são realmente fariseus cristãos. Nós temos os fariseus judeus, que são uma dissidência dos saduceus, e vocês são tipo uns fariseus cristãos. Porque tudo que o pastor fala, vocês acreditam. A gente vê cada absurdo, né? Todos os dias aí. Muitos absurdos sendo cometidos nas igrejas. Outro dia desse eu vi um pastor com o corpo mergulhado dentro de um barril. E se as pessoas bebessem aquela água... O cara era ungido, né? Aí se as pessoas bebessem aquela água suja de corpo, ficariam purificadas. Loucura! Loucura! Outro dia desse eu vi um pastor que benze calcinha, hein? A mulher tem que baixar a calcinha lá. Tomara que tenha tomado banho, senão vai subir um vaporzinho de bacalhau, né? Mas esses caras estão nem pra isso não, maluco. É cheirinho de bacalhau no nariz e manda ver, e benze a calcinha, e mais bacalhau, manda ver, manda ver. Uma loucura, um absurdo. Um absurdo. Isso. Essa gente é santona, rapaz. Eles contratam atores pra fingir que estão com demônios, pra garantir a grana. Você já reparou que esses caras tudo que estão pegando espírito tem sotaque paulista? Daí eu fico me perguntando, o diabo, ele poderia tomar a cabeça de um Putin da vida, de um presidente da China, daquele hamster lá da Coreia do Norte, do presidente dos Estados Unidos, mas não. Ele prefere tomar a cabeça de um Zé
que não tem nem onde cair morto, com um tênis barato, uma calça jeans rasgada. Ah não, que mira ruim, hein? Aí o cara vai todo dia na igreja. Tem cara que frequenta a igreja e não vai tantas vezes na igreja quanto o tal do diabo, porque todo dia ele tá lá. Aí vai um pastor, espanta ele de lá, no outro dia ele tá lá pontualmente. Em vez de deixar o cara entrar, de repente ele vira até um obreiro, porque todo dia ele tá lá. Não tem condição isso, gente. O cara é assíduo demais, velho. Na moral, que loucura, que absurdo. Muitas pessoas já foram desmascaradas porque eram atores contratados da igreja pro pastor falar que ele é o super poderosão lá. Ô moleque, eu não vejo nenhum desses pastores indo lá operar milagres na Cracolândia, num hospital terminal de câncer. E nas igrejas eles falam que a pessoa estava com uma dor no corpo e sarou. Eu estava com uma dor na ponta do crânio. Sarou, assim que eu ouvi sua palavra. Eu estava com uma dor na bacurinha, mas eu ouvi sua palavra e sarou. Ai, tá bom. Por que esses pastores superpoderosos não vão lá agora na Cracolândia e convertem aquela galera todinha? Não, vai lá no Hospital do Câncer, destila seus superpoderes lá. É tudo uma safadeza. É uma safadeza, uma pilantragem. E é por isso que eu vou terminando por aqui, porque o que eu tinha para dizer é o seguinte, que fariseus são o espelho dos religiosos atuais, que precisam de um líder religioso para falar o que é e o que não é, porque são preguiçosos. É o ensino de tradição, o ensino vulgata, é a interpretação subjetiva que se espalha aos seguidores do culto ou seita. Um monte de pessoas incapazes de pensar que passam esse labor para uma terceira pessoa que passa a dominá-las dogmaticamente. É isso. Fariseus.